Olá, irmãos, muito bom dia. Eu gostaria de compartilhar esta mensagem com uma mensagem de fortalecimento, encorajamento para aqueles que de alguma forma são chamados por Deus a exercer um trabalho, um ministério dentro da igreja, ou às vezes até também que se dispõe ou se sente chamado no sagrado ministério pastoral, né? Ser pastor de uma igreja não é uma tarefa muito fácil. Também para aqueles que às vezes são eleitos pela Assembleia da Igreja para exercerem oficialato na igreja, sejam presbíteros ou sejam diáconos também. Os presbíteros também são pastores, né? Assim como os pastores são presbíteros. Pastores são presbíteros docentes, nós bem sabemos disso pela nossa Constituição, e também os presbíteros que são os chamados presbíteros regentes. Eu gostaria de me basear no que vou falar agora, num texto clássico do profeta Isaías, na verdade um dos profetas o mais citado em todo o Novo Testamento. Isaías, no seu capítulo 49, nós leremos apenas os versos de 1 ao 3, que diz assim: ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, e fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava, e me disse: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Então esse texto da palavra de Deus, Isaías capítulo 49, versículos 1 ao 3. Meus irmãos, há algum tempo atrás, procurado por uma irmã, ela queria que eu fizesse o seu casamento. E aí ela me fez uma pergunta que até achei um tanto quanto estranha no momento. Ela perguntou se eu faria o seu casamento até essa situação. Tudo bem, eu respondi que provavelmente sim, por causa de questão de agenda e etc. Então a irmã em seguida já me arguiu o seguinte. Ela perguntou: quanto é que o senhor cobra, pastor? Essa pergunta me causou um certo escândalo, né? A pergunta me deixou um pouco escandalizado, mas ao mesmo tempo ela se justifica porque muitos pastores, eles estão cobrando para os serviços eclesiásticos. Eles acabam cobrando para celebrar casamentos, e algumas igrejas, lamentavelmente até presbiterianas, ontem mesmo eu vi isso na minha rede social, no Facebook, eles estão divulgando eventos com palestras, publicando esses eventos até em seus folders, seus cartazes, com o preço já impresso correspondente para aqueles que interessados desejarem ouvir essas referidas palestras, né? Então essa coisa aí então sempre é um escandalizar a gente com essas situações. E hoje eu quero compartilhar com os amados irmãos esta mensagem que tem por título: Marcas do verdadeiro servo de Deus. Marcas do verdadeiro servo de Deus. Quando nós assistimos a TV ou olhamos para os telejornais, lemos os jornais, nós percebemos que o conceito de liderança evangélica, e principalmente o conceito de pastorado, né, do ministério do pastor ou de pastores, está cada vez mais baixo, né? Tem tido um declínio o conceito do ministério pastoral por causa dessas questões, por causa da exploração do povo, e agora dentro das igrejas por alguns que se autodenominam pastores, mas na verdade são mercenários, ou seja, estão fazendo comércio da fé em Deus. E nessa noite tão especial, em que nós acompanhamos a instalação ao cargo de presbítero do nosso irmão Versi, e a ordenação, investidura e instalação dos nossos irmãos Anderson ao cargo de presbítero, e Lucas e William aos cargos respectivamente de diáconos. E a pergunta é: o que é esperado desses nossos irmãos que agora ordenados como oficiais da igreja? O que é que se espera de um verdadeiro servo de Deus? No mundo de tantos falsos profetas, no mundo de tantos pseudos líderes e pastores, o que é esperado do verdadeiro servo de Deus de acordo com a sua palavra?
o que a Bíblia nos orienta a respeito desta verdade? O que a palavra de Deus nos fala a respeito disso? Meus amados, o livro de Isaías nos dá aqui, em vários trechos, marcas do verdadeiro servo de Deus. E esse livro ele é tido por alguns estudiosos como o quinto evangelho, porque ele é a fonte de mais de 400 citações no Novo Testamento. Dos profetas, diríamos aqui que é o mais citado. E ele é o endereçado para 3 cenários diferentes. Interessante, o primeiro cenário na vida de Isaías, que vai do capítulo 1 ao 39. Aí o segundo cenário e terceiro cenários, eles vão dentro do exílio e no pós-exílio. E o capítulo que nós lemos agora, o capítulo 49, ele está justamente nesse segundo período. E ele apontava para a libertação do povo de Deus. Meus queridos, nós sabemos que, do ponto de vista espiritual, tanto Israel quanto Judá, ou seja, o reino do norte, o reino do sul, eles haviam abandonado o nosso Deus, haviam traído o nosso Deus com deuses da fertilidade, e Deus os castigou duramente. Deus castigou duramente essas nações. Em 722 de Israel, o reino do norte, ele foi invadido pelos assírios, e em 586 o reino do sul, Judá, foi invadida pela Babilônia, e houve destruição de Jerusalém, destruição do templo, exílio da maioria dos moradores. E as profecias de Isaías nesse contexto então de destruição, de castigo de Deus, são de extremo terror, mas também de esperança. Ou seja, Isaías profetiza a queda de Babilônia, ele profetiza a libertação do povo de Deus por meio de Ciro, o rei da Pérsia. Mas além dessa salvação política e imediata, os textos apontam para um Salvador mais futuro, um homem, um servo de Deus, que traria justiça às nações, no capítulo 42, que seria o mediador de uma nova aliança com o seu povo, que seria luz para os gentios, no capítulo 49, e que remiria o pecado do seu povo, no capítulo 52, e que este servo de Deus seria o servo sofredor, que de alguma forma sofreria para conquistar essas vitórias a Deus, e que Deus o recompensaria no capítulo 50, e depois você pode também conferir isso com o capítulo 53. Então, queridos, o texto que nós lemos aqui, ele não está falando de nós, líderes da igreja do Senhor, ou de presbíteros docentes, ou regentes, ou mesmo de diáconos. Ele está falando do servo de Deus. Ele está falando daquele que no futuro viria para libertar o seu povo, não de uma libertação política da Babilônia, mas de uma libertação muito mais ampla, daquele que seria luz para os gentios. Ele está falando de Cristo. O primeiro versículo que nós temos aqui, ele começa com uma expressão muito forte. É o anúncio dessa grande mensagem, dessa grande libertação. Olha só, o texto diz o seguinte: ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. E por meio desse paralelismo dito aqui pelo autor, terras do mar, povos de longe, fica muito claro para nós que a mensagem aqui é muito importante e que ela não é só para Israel, é para os povos e terras do mar, para povos de ilhas, enfim, todas as nações da terra devem estar atentas ao que vai ser dito a partir de agora. E esse ouvir deve ser um ouvir muito atento, porque quem fala, fala com absoluta autoridade. Ouvir-me. E o segundo verbo que vem na sequência, queridos, é o escutai. Não apenas ouça, mas preste atenção. Preste muita atenção, escute com atenção. E o anúncio então vai falar da missão de nosso Senhor Jesus Cristo, o servo do Senhor, que vai trazer de volta os remanescentes de Israel e vai estender essa salvação a todos os povos, e não somente a sua nação escolhida.
Mas, meus irmãos, conquanto esta mensagem seja tão ampla e ela aponte para o Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de pegar apenas 3 características aqui do nosso Redentor, do servo de Deus, que poderão nos servir de espelho nesta noite, para nós que somos líderes do rebanho do Senhor, para nós que somos pastores, e me refiro exatamente me refiro ao ofício em si, mas ser presbítero e também ser um pastor. Então, as 3 características de Jesus Cristo, o servo de Deus, poderão servir como um espelho a todos nós, corpo de líderes que necessitamos ter como modelo maior o Supremo Pastor Jesus Cristo, para nós aplicarmos na nossa vida. E eu quero então que você se atente para essas características que são fundamentais para nós. A primeira marca então do verdadeiro servo de Deus é que ele é chamado por Deus. Meus amados, fica muito claro isso no texto, e isso é uma coisa um pouco muito forte para mim e para você. O verdadeiro servo de Deus, ele é chamado por Deus. Chamado por Deus. O verdadeiro servo de Deus é alguém que, experimentando o chamado por Deus, e olha que o texto também nos diz no versículo 1, a segunda parte, ele diz assim: o Senhor me chamou desde o meu nascimento. Ou literalmente seria o texto assim traduzido: Yahvé ou Jeová desde o ventre chamou-me. Poderíamos colocar essa tradução de forma tão literal, desta forma. Nós sabemos que Jesus Cristo, o servo do Senhor, aqui no texto, ele teve um nascimento natural, ele teve um nascimento humano normal. Ele não veio assim como que um anjo, ele não desceu como um anjo dos céus, né? Ele nasceu de uma mulher. O anúncio do seu nascimento foi feito pelo próprio Isaías. Quando você lê o capítulo 7, por exemplo, versículo 14, aonde Isaías diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Meus amados, esse nascimento, ele ocorreu. O servo de Deus nasceu porque Jesus tinha um chamado, ele tinha uma missão a cumprir. E o texto ainda continua dizendo: desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome. Fez menção do meu nome. Olha que interessante. Quando nós olhamos então para esse texto, nós percebemos que os nomes de Jesus eles já haviam sido profetizados por Isaías, lá no capítulo 9, verso 6, um texto muito lido, explanado exaustivamente, principalmente nas épocas final de ano, na época natalina. Vamos falar a respeito do nascimento de Jesus Cristo, né? Vamos falar sobre o Natal de Jesus como o verdadeiro advento Natal. Nós citamos esse texto, e aí quando nós olhamos para ele, Isaías diz: e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Meus queridos, quando nós olhamos para esse versículo, nós percebemos que esse homem Deus, esta criança que nasceria, era tão gloriosa que ele não cabia apenas num único nome. De tão glorioso que ele era, foram necessários 4 nomes adjetivados para expressar a grandeza desse menino que nasceria, que seria luz para as nações, que seria luz para os gentios. É possível que nós caibamos em um nome, não é? Às vezes o nosso nome não identifica muito quem nós somos. Por vezes um apelido retrata ainda mais quem nós somos. Agora, esse menino, queridos, que nasceria, seria tão glorioso que ele foi chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Desde o ventre da minha mãe, diz Isaías aqui no texto, fez menção do meu nome. E assim no Evangelho nós temos também o próprio anjo dizendo ali que a virgem conceberá e dará à luz um filho e será chamado pelo nome de Emanuel. E aí então você vê que as profecias vão se cumprindo na vida do nosso Redentor. Então nós temos aqui as profecias mostrando que o texto se trata de Jesus desde antes do seu nascimento. Ele foi chamado por Deus e o seu nome foi conhecido com antecedência também. Isso não aponta para o nascimento de alguém qualquer,
mas para alguém que estava debaixo de uma autoridade superior e que teria o dever de cumprir com esta sua missão ou com esta missão. E aí, quando as características dos servos de Deus, nós temos também o profeta Jeremias. Ele também teve essa compreensão quando ele escreveu, interessante essas palavras, olha só: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias capítulo 1, versículo 5. E olha que interessante, o mesmo pensamento também, a mesma compreensão teve o apóstolo Paulo, séculos depois, quando ele escreveu a sua carta aos Gálatas, dizendo que Deus o havia separado antes dele nascer, e também chamado pela sua graça para pregar aos gentios. Gálatas capítulo 1, versículo 5. Meus amados, o servo de Deus então, Jesus Cristo, foi chamado e nomeado por Deus para cumprir uma tarefa, para cumprir uma missão. Concluindo esse primeiro ponto, a primeira marca do servo do Senhor é que ele é chamado por Deus, não é chamado por homens. Não se engane. A sua vocação e o seu chamado vem do alto. A sua vocação, ela é sagrada. A sua vocação, ela é solene. E Deus é quem separa alguns homens desde o nascimento para ser a sua boca e serem os seus profetas, para serem os seus embaixadores. Meus amados, o verdadeiro servo de Deus tem em Deus o seu chamado. Mas eu quero ainda chamar a sua atenção para a segunda característica desse servo, verdadeiro servo de Deus aqui, para a nossa reflexão. A segunda característica do servo de Deus é que ele é alguém preparado por Deus. E o texto que nós lemos, por exemplo, destacando aqui o versículo 2, olha o que ele nos diz. Ele diz: fez a minha boca uma espada aguda, e na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida, e me guardou na sua aljava. Fez a minha boca como uma espada aguda, fez-me como uma flecha polida. O texto de Isaías nos diz. Ou seja, as duas figuras aqui que Isaías usa, essas duas analogias, tanto a figura da espada quanto a figura da flecha, apontam para a luta que aguardava o Messias, o servo do Senhor. Ou seja, uma luta travada no seu falar, porque as figuras estão apontando justamente para a sua boca. Assim, meus amados irmãos, quando o Senhor Jesus iniciou o seu ministério terreno, inimigos surgiram de todos os lados, de todas as partes, até dentro da religião, e aliás, principalmente dentro da religião. E isso ficou visível por conta das armadilhas que foram feitas para Jesus. Eu quero destacar aqui uma coisa que você deve conhecer muito bem, já deve ter lido exaustivamente. Em certa ocasião, quando o Senhor Jesus iniciou o seu ministério, levaram uma mulher pega em adultério, sem um adúltero, apenas a mulher pega em adultério, para que Jesus desse o seu veredito. E aquilo era uma armadilha. E se Jesus dissesse naquele momento: liberte-a, solta essa mulher, ele estaria indo contra a lei de Moisés, que previa o apedrejamento e a pena de morte. Mas se Jesus dissesse, em outras palavras, apedreje esta mulher, ele estaria indo contra a lei de Roma, os dominadores, porque o direito de morte era apenas dos romanos. Então, aquilo era uma armadilha. E eles, jamais eles foram pedir conselho para Jesus. Eles não estavam interessados em conselho nenhum. Eles foram com pessoas dos dois partidos, para que fosse qual fosse a resposta que Jesus dissesse, ele fosse preso ali. Era uma bela armadilha. E o nosso Senhor Jesus saiu dessa armadilha com muita tranquilidade. Olha só o que Jesus disse: pois bem, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E diz o texto do Evangelho que desde o mais velho até o mais novo, todos saíram envergonhados, largando ali as suas pedras e foram embora. Em outra ocasião também, os fariseus enviaram aos seus discípulos juntamente com os herodianos. Olha a armadilha. Os herodianos eram os romanos.
com outra armadilha para Jesus. Aproximaram-se dele com falsa humildade, como muitas vezes se aproxima de você e de mim, chamando-o de mestre, elogiando o seu ensino, bajulando. Bajulação é a artimanha do inimigo, né? E perguntaram para Jesus o seguinte: que te parece, Jesus? É lícito pagar imposto a César ou não? Outra armadilha. Porque se Jesus dissesse, é claro que é lícito pagar imposto a César, então Jesus seria considerado um traidor, porque ele estava traindo a sua nação, dando razão ao pagamento de impostos aos dominadores, aos romanos. Mas se ele dissesse, não é lícito pagar imposto a esses dominadores, ele estaria então indo contra Roma, e ele poderia ser preso e morto naquele exato momento, julgado, visando a sua morte. Era uma armadilha, mais uma vez. E mais uma vez Jesus sai com muita tranquilidade. Ele pega uma moeda e aí ele pergunta: de quem é a efígie e essa inscrição? E alguém responde: de César. E aí ele diz: dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meus amados, o nosso Senhor Jesus, ele estava preparado. Ele de fato tinha uma espada aguda e uma flecha polida para sair das lutas e das armadilhas, dos enganos, dos sofismas que apareceram em todo o seu ministério. Espada afiada, flecha polida, nosso Senhor Jesus tinha de fato na sua boca. Ele estava pronto para responder a qualquer um que viesse arguir. E se a espada e flecha apontam para a luta que o nosso Senhor enfrentou, eu quero destacar aqui a importância dos adjetivos que apontam para o preparo. A espada afiada, a flecha polida, esses adjetivos eles indicam justamente a preparação. Espadas não ficam afiadas da noite para o dia, ou por um toque de mágica. Flechas também, elas precisam ser polidas. Tem que ser polidas. E Jesus estava preparado com a palavra de Deus. Vejam, foi Jeremias mesmo quem disse, por exemplo, que a palavra de Deus ela é fogo e ela é martelo que esmiuça, que esmigalha a penha. Porque a palavra de Deus, amados, ela é viva, ela é eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos e os pensamentos e propósitos do coração, conforme escreveu o autor de Hebreus no seu capítulo 4, verso 12. O ensino de Jesus, na verdade, era sempre uma espada afiada, e não só era, mas ela continua sendo uma espada afiada. A espada que penetra até o ponto de separar os pensamentos dos propósitos do coração. E quantas vezes Jesus não atingiu direto o coração das pessoas com esta mensagem, indo à raiz do problema das pessoas. E meus amados, a Bíblia através de muitos textos nos mostra como o ensino de Jesus era direcionado, era diferenciado. Ou seja, os evangelistas registram, por exemplo, a reação das multidões quando ouviam a sua pregação e maravilhados da sua doutrina. Em Marcos capítulo 1, verso 22, por exemplo, nós temos uma dessas citações, uma dessas narrativas dos evangelistas, quando disseram o seguinte: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas, meus queridos, eram meros repetidores da lei, simplesmente isso, eles sabiam coisas decoradas apenas. Mas Jesus ensinava como quem tem autoridade. Ele sabia de fato a mensagem, a palavra vinda direta do próprio Deus. Quantas vezes Jesus não desvendou os pensamentos ocultos de pessoas que se aproximavam dele? Quer ver um exemplo? A mulher samaritana, o jovem rico e até o próprio traidor Judas. A palavra de Jesus, a palavra do verdadeiro servo do Senhor, ela é espada afiada, ela é flecha polida. E nesse sentido, o servo do Senhor, queridos, é alguém preparado por Deus e não por homens. Os homens são meros instrumentos
nas mãos daquele que está afiando a espada e polindo a flecha. O preparo vem do alto, o preparo vem de Deus. Mas em terceiro e último lugar, o servo do Senhor é também alguém guardado por Deus. É maravilhoso nós sabemos isso. Quando nós nos reportamos novamente para o versículo de número 2, vemos assim que ele diz da seguinte forma: fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como flecha polida e me guardou na sua aljava e me disse: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Amados, fez a minha boca como espada aguda e na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como flecha polida e me guardou na sua aljava. Ou seja, a forma dos verbos na língua original nos mostra que Deus tem os seus meios de esconder, os seus meios de ocultar, os seus meios de proteger o seu servo até que chegue o momento exato dele agir. A flecha na aljava fica oculta até ser usada, e assim foi com Cristo. Antes de iniciar o seu ministério, Jesus ficou longe da atenção das pessoas, e só aos 30 anos de idade foi que ele se manifestou de forma pública e efetiva. Mas antes disso, nós não temos absolutamente nenhuma informação sobre Jesus Cristo, a não ser aquele evento quando Jesus aparece aos 12 anos perante os doutores, discutindo a lei com os doutores da lei, e depois novamente ele desaparece das narrativas bíblicas e ressurgindo apenas a partir dos seus 30 anos de idade. E foi então que ele se manifestou de forma muito pública. E durante todos esses 30 anos, Deus o guardou na sua aljava, e ele ficou em segredo, quase que em secreto. E quando Satanás tentou acabar com o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, para que sem o povo o Messias não nascesse, foi Deus quem preservou o seu povo. Ou, em outras palavras, todas as tentativas de acabar com o povo de Deus no Antigo Testamento foram tentativas do próprio inimigo, do próprio Satanás, do próprio diabo, que sabia que a profecia de Gênesis capítulo 3, verso 15, que o filho da mulher esmagaria a sua cabeça, iriam se cumprir. E qual foi a estratégia de Satanás? Eu vou tentar acabar com o povo de Deus, porque se não tiver um povo, o Messias não nasce. Se ele não tiver ascendência, ele não nasce, isso é óbvio. E a estratégia do inimigo vem desde o Éden, quando Caim matou Abel. Já era Satanás tentando eliminar a descendência do Messias, porque a palavra de Deus diz que Abel era o fiel, que Abel era aquele que agradava o coração de Deus. E é por isso que Jesus disse que Satanás é assassino desde o princípio, referindo-se lá atrás, àquele episódio do Jardim do Éden. Mas, queridos, também nós temos o episódio de Esther, quando o povo de Deus quase por inteiro foi exterminado, foi aniquilado, e Deus soberanamente interviu e agiu na história do seu povo. Era o diabo fazendo com que o povo fosse exterminado para que o Messias não nascesse séculos depois. E a última tentativa desesperada de Satanás, a última tentativa foi enchendo o coração do tetrarca Herodes para cometer o absurdo do infanticídio, para cometer o absurdo de matar crianças recém-nascidas até os 2 anos de idade. Ali era uma última tentativa frustrada de Satanás para que, matando as crianças, conseguisse eliminar também o Messias recém-nascido. Mas em todas essas tentativas, queridos, fossem no Antigo Testamento ou fossem ali perto do rei Herodes, com o nascimento de Jesus já cumprido, Deus foi aquele que escondeu o seu servo na sua mão e guardou na sua aljava, que protegeu nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o servo de Deus, ele é guardado, protegido por Deus. E toda essa saga, por exemplo, do mal, toda essa saga de Satanás, meus queridos irmãos, ela é condensada no livro de Apocalipse, quando João ele escreve o seguinte. Preste bem atenção no que diz João no livro de Apocalipse sobre essa saga de Satanás na tentativa
de eliminar o cumprimento da profecia a respeito do nascimento do Messias no curso da história. Ele diz assim: e viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. E estando grávida, gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Esse texto você poderá conferir ali no livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículos 1 ao 5. E quando nós olhamos para esse texto, eu quero chamar sua atenção para isso, que na verdade esse texto nada mais é do que um resumo de tudo o que o diabo, que Satanás intentou fazer desde lá no Jardim do Éden, na sua tentativa desesperadora, a sua tentativa frustrada de eliminar toda a possibilidade de cumprimento das profecias relacionadas com a vinda do Messias, começando desde a morte de Abel até mesmo o infanticídio praticado por Herodes. Então esse é um resumo da história, quando então Satanás tenta impedir o nascimento de Jesus. Desde antes de nascer, aquela espada ali e a flecha, elas estavam escondidas, elas estavam guardadas pelo Pai. E então assim, meus queridos, o servo de Deus, ele também é guardado por ele. E é por isso que ele é o servo de Deus, por isso que ele é o seu servo. O versículo 3 também, do texto que nós tomamos aqui por base, que é Isaías 49, ele é muito enfático, e eu chamo a sua atenção também para ouvi-lo, onde ele diz: e me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Aqui nesse texto, queridos, ele é chamado dessa forma, ele é chamado de Israel, porque ele é um de Israel. De alguma forma, ele não é só um de Israel, ele representa o povo de Deus. Ele se identifica com o povo de Israel. Ele é a semente que vem lá dos patriarcas da nação de Israel. Por isso, essa identificação: tu és o meu servo, tu és Israel, ou seja, a propriedade é de Deus, a propriedade é do Senhor, e quem diz isso é o Senhor, e Ele é o Senhor, e por isso Ele guarda. Por isso, concluindo, queridos, esse terceiro ponto, o verdadeiro servo de Deus, ele não teme homens. O servo de Deus, o verdadeiro servo de Deus, ele não teme a morte. Sabe o que o servo de Deus teme? Ele teme apenas a Deus. Ele é quem guarda, Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele é a sua segurança, Ele é a sua força. E agora, meus queridos, concluindo essa mensagem dessa noite, eu perguntaria: qual é a aplicação deste texto para a minha vida, para as nossas vidas? Meus queridos oficiais, eleitos e agora já ordenados, irmãos amados Antônio Versi Penteado, Anderson Carvalho Rodrigues, e também os irmãos Lucas de Quadros e William César Barbosa, e também, por que não dizer, o presbítero Claudinei Paz. Como é que esse texto, que é tão especificamente, tão nitidamente relacionado, dirigido à pessoa do Senhor Jesus, o nosso Redentor, como é que esse texto que fala de Jesus pode falar alguma coisa para nós, pode nos esclarecer, pode ser aplicado para a minha vida e para a sua vida? Nós anunciamos logo no início, quando começamos a falar dessa mensagem, que há muitas lições aqui
considerando que Jesus Cristo é o nosso referencial, considerando que Jesus Cristo é o nosso modelo para o trabalho de Deus e também do ministério. Então nós temos que considerar Jesus Cristo a nossa referência, o nosso padrão. É em Cristo que o pastor, que o presbítero, o diácono e quaisquer outros membros da igreja devem nortear o seu trabalho na igreja, para que o seu trabalho seja operoso, o seu ministério, porque Ele mesmo, Jesus, disse de si mesmo o seguinte: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O texto que nós analisamos aqui, essa missão do servo, luz dos gentios, ela mostra a missão dele, a missão de Cristo de forma específica. E no versículo 5 e 6, quando de fato ele vai reunir o remanescente de Israel como um rebanho disperso e pelo pastor dessas ovelhas. Versículos 5 e 6, ouçam atentamente, meus queridos, ouçam o que a palavra de Deus nos diz. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para tornar a trazer-lhe Jacó e para reunir Israel a ele, pois aos olhos do Senhor sou glorificado e o meu Deus se fez a minha força. Sim, diz ele, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te porei para a luz das nações, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Meus queridos, nós não poderíamos deixar de dizer aqui que Jesus é esse bom pastor, como ele próprio mesmo se autoafirma assim. Ele é o nosso modelo para o ministério, tal como na parábola que o próprio Jesus também ensinou, quando o pastor ele não fica esperando as ovelhas, mas se uma está perdida, ele vai ao encontro desta ovelha desgarrada e vai para buscá-la. Ele é o nosso modelo. Então, com base neste modelo, permita-me fazer aqui algumas aplicações nesta noite, não somente para esses irmãos que eu mencionei aqui, líderes hoje do rebanho de Jesus Cristo, mas também para toda a igreja, para todos os irmãos. Em primeiro lugar, meus amados oficiais, todos nós fomos chamados por Deus. Deus nos chamou e esse chamado é para uma alta e sublime missão. Nós não podemos prescindir disso, nós não podemos nos esquecer desse fato. Deus nos nomeou antes mesmo de nós nascermos. Não foi ontem que Deus nos chamou pelo nome, absolutamente. Você nem se dava conta, nem mesmo seus pais se davam conta de que você poderia existir e que nome poderia receber, mas o Senhor é quem nos chamou antes de nascermos. Todos que são filhos de Deus de alguma forma são chamados, mas os profetas recebem um duplo chamamento. É assim nas Escrituras. Isaías, por exemplo, capítulo 6, ou melhor, Isaías 6, ele mostra isso, ou seja, os profetas são os pastores dos nossos dias. Assim, meus amados, todas as vezes que no ministério vierem lutas, e eles virão, vierem adversidades, vierem embates, vocês precisam se lembrar de uma coisa muito importante. Não se esqueçam disso, que é Deus quem chamou vocês, Deus quem os nomeou. O chamado de vocês não é o chamado de homens. O chamado de Deus, de vocês, vem de Deus. Todas as vezes que no meio dos problemas vocês pensarem em desistir, olhar para trás, voltar atrás, soltar as mãos do arado, eu quero que vocês se lembrem, foi Deus quem me chamou. Vocês não estão aqui porque um conselho de uma igreja determinou isso. Vocês estão aqui porque o primo ou o presbitério de Imbituva os determinou, e muito menos porque a Assembleia é quem colocou vocês aqui. A Assembleia simplesmente confirmou o propósito de Deus. Vocês não foram constrangidos a assumirem essas responsabilidades. Deus os enviou. Vocês estão aqui em primeiro lugar porque Deus os chamou. Lembrem-se disso. Desde antes de nascer, Deus já tinha separado vocês para este trabalho, para este ministério. Aí, em segundo lugar, queridos,
oficiais, nós também fomos preparados por Deus. Qualquer outro tipo de preparo é importantíssimo, é muito bom, mas na verdade isso é apenas uma instrumentalidade do Espírito Santo de Deus. O preparo na igreja, o preparo no seminário, o preparo em qualquer área, na verdade, eles são apenas a ferramenta, os meios pelos quais Deus se vale para nos polir, para de alguma forma nos afiar. E é interessante pensar que mesmo antes da conversão, mesmo antes da experiência da cruz, Deus já nos preparava. É muito claro na história pessoal de cada irmão oficial, assim como na história pessoal também de cada pastor, perceber que coisas que fizemos antes mesmo do ministério ou da conversão, e hoje Deus usa aquelas coisas para abençoar o seu ministério, a sua vida, e já era Deus que estava preparando, já era Deus afiando a sua espada, já era Deus polindo a sua flecha, era Deus preparando a nossa vida. E por vezes nós nem imaginávamos que seríamos pastores, presbíteros ou diáconos, não é mesmo? Irmãos, tudo que vocês passaram antes da conversão de vocês, até antes de assumir o compromisso da cruz, o compromisso com Deus, já era Deus lapidando, já era Deus afiando, polindo a flecha. Deus trabalha de modos misteriosos por vezes, mas o fato é que Ele trabalha na nossa vida, isso nós não podemos negar. E Ele trabalha diuturnamente. Ele afia a espada, Ele pole a flecha. E assim, nós não podemos pensar, e eu quero aqui me referir a toda a igreja de um modo geral, assim não pensemos todos nós, crentes em Cristo, nem porque agora somos oficiais, que nós sabemos tudo, que nós temos respostas para tudo, porque nós ainda estamos sendo preparados, a espada ainda está sendo afiada, a flecha ainda está sendo polida. Não pensemos que nós somos os melhores crentes, os melhores oficiais de todos os tempos, porque ainda nós estamos sendo preparados, ainda nós estamos sendo treinados. Não pensemos que os problemas da nossa igreja vão acabar porque nós estamos lá. Isso é uma ilusão. Nós ainda estamos sendo preparados e a igreja é de Cristo, e se a igreja depender de nós, a igreja acaba. Ela só não vai acabar porque ela é a igreja de Cristo. Nós apenas pastoreamos e cuidamos das ovelhas, que são ovelhas de Cristo. Então, queridos, a exortação que eu vos faço, sejamos humildes, reconheçamos as nossas fraquezas, reconheçamos as nossas limitações e dependamos então e unicamente do nosso Deus, que é quem nos fortalece, que fortalece os seus servos para o exercício do seu oficialato, do seu trabalho, do seu ministério. E quanto mais humildes nós formos, mais de Deus nós dependermos, mais Deus vai nos usar para a sua própria glória. Amados, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Preguem a palavra de Deus, compartilhem a palavra, testemunhem a vossa fé no Senhor Jesus Cristo. A palavra ela é espada afiada, é mais cortante do que espada de dois gumes. A palavra ela é poderosa. Alguns por vezes têm a pretensão de defender a palavra ou têm a pretensão de colocar métodos na igreja porque acham que a palavra não é suficiente. E a esses vai aí a frase de Charles Spurgeon. Spurgeon certa vez disse que a palavra não precisa de defesa, e eu concordo com ele. A palavra é como um leão enjaulado, basta você então abrir a jaula, que ela vai e faz o que foi designado a fazer. Ela não volta vazia, ela vai prosperar naquilo para o qual o Senhor a designou. Então, meus queridos oficiais dessa igreja, preguem a palavra, ela é espada afiada. E muitas pessoas dentro e fora da igreja têm experimentado curas, verdadeiras curas da alma, né? Por meio da palavra. Portanto, meus queridos, nunca deixem de compartilhar a palavra. A palavra é poderosa, ela vai ao fundo da alma e resolve problemas que profissionais da área da saúde não conseguem resolver, porque ela vai à raiz do problema, que é o coração, e que por vezes os problemas são gerados até por situações de pecado, e aí é só a palavra que vai fazer essa transformação.
A palavra, ela é poderosa, a palavra transforma vidas. Em terceiro e último lugar, irmãos, vocês estão guardados por Deus. Deus os guardou antes mesmo de vocês se comprometerem com a sua graça. Deus os guardou antes mesmo de vocês pensarem em se disporem para o oficialato. Deus os guardou das tentações, Deus os guardou das lutas, Deus os guardou das tempestades. Deus guardou vocês nos dias bons, nos dias maus, principalmente nos dias maus. Quantas vezes Deus tem mostrado o seu grande amor por vocês e os tem guardado? Quantas vezes também o diabo não tentou de alguma forma derrubar vocês? Assim como, por exemplo, Jesus uma vez, certa feita, disse a Pedro: olha, o diabo quis ir andar com você, Pedro, mas eu intercedi e roguei ao Pai por você, para que sustentasse a sua vida, a sua fé. E assim, quantas vezes o diabo também não tentou acabar com o chamado de vocês? Quem sabe de quantas armadilhas Deus já não os livrou, para que hoje vocês estivessem aqui. Deus os guardou, Deus guarda os seus servos. Deus esconde a sua espada na sombra da sua mão e guarda a sua flecha na sua aljava. Guardou e continuará guardando, porque vocês são dele. Eu termino com um poema de um puritano do passado que diz assim, preste bem atenção: quando Deus quer preparar um homem, dar visão a um homem, adestrar um homem, quando Deus decide amoldar um homem, dar forma a um homem, fazer dele um homem que desempenhe o seu melhor papel, quando aquele cujo nome é o grande eu sou, cria, redime, agracia a um homem, para que toda a terra ouça a palavra e os continentes adormecidos despertem. Olhem com atenção as obras de Deus, como Ele implacavelmente aperfeiçoou os seus servos. Sim, seu eleito amado, com marteladas ele vai ferindo, com poderosa graça ele vai convertendo em formas tortuosas de barro. E quando seu coração partido suplicar que cálices passem, espinhos morram e noites terminem e brilhe nova luz, para que meu amado seja realmente meu, seu Pai entenderá. E se ele adormece, Deus o acorda e o dobra, mas nunca despedaça. E Deus usa aquilo que escolhe, e por todo e cada meio ele induz a semelhança de Cristo, o alvo. Este regente soberano dos céus, que é sempre gracioso, sempre sábio, mantém nas mãos o tempo do homem, e todas as coisas estão ao seu dispor. Bem sabe ele o que irá fazer. E a morte, a praga graçam a volta desse homem, mas não pode morrer até que Deus assim ordene. E flecha algum o atingirá, até que Deus de amor assim o determine. E nessa promessa que este homem sim descansará. Que Deus os abençoe, meus amados oficiais, e que os mantenha fiéis durante todo o exercício, não só do mandato de vocês, do oficialato e do vosso ministério, mas até o último dia de suas vidas. Amém.